Olá a todos, eu sou o professor Françoel Barros e a aula de hoje é sobre as principais correntes teóricos metodológicas em História, abordagens positivistas, marxistas e da Escola dos Análises. Inicialmente, a gente vai dar uma olhadinha no plano de aula para que a gente possa entender o objetivo da aula. Os objetivos é analisar os métodos de fazer história no positivismo, situar o debate marxista dentro das discussões teórico e metodológicas do século XIX, analisar a Escola dos Análises e as novas formas de abordagem historiográficas, verificar o ofício do historiador e seu lugar social. Os conteúdos são, na verdade, os métodos de fazer história no positivismo, o debate marxista dentro das discussões teóricos metodológicas do século XIX, a Escola dos Análises e as novas formas de abordagem historiográfica e o ofício do historiador e seu lugar social. Aqui a gente vai fazer uma abordagem tanto do positivismo, primando principalmente pela escola metódica na França. A gente vai situar o debate do marxismo dentro principalmente das influências dentro da França e também as três fases da Escola dos Análises e, por último, esse ofício do historiador. A metodologia, a aula será ministrada de caráter expositivo, com uso do computador, levando em consideração a problematização do tema e o uso de textos, a atividade avaliativa discutindo a temática de aula, e os recursos são os computadores com programa de exibição de slides, data show, esses são os recursos. A avaliação, na verdade, a gente vai fazer um controle em relação à aula ministrada a partir de um exercício em anexo, visando analisar os objetivos propostos na aula foram alcançados. Como referência, a gente tem a coletânea de textos das obras de José Assunção Barros sobre teoria da história. A gente tem também o texto Apologia da História, do Mark Bloch, o texto do Peter Burke sobre a Escola dos Análises, a Revolução Francesa da Historiografia. Tem um texto do Ciro Flammarion Cardoso, História e Conhecimento dos Novos Domínios da História. O texto do George Deby, História e Nova História. O texto do Eric Hobsbawm sobre História. O texto também do Carlos Reis, A História entre a Filosofia e a Ciência. E o texto do Michel de Certeau, A Operação Historiográfica. Pois bem, dando início à nossa aula, é interessante a gente observar que a história é a única disciplina que traz consigo uma designação, um nome que coincide diretamente com o objeto de estudo. Ou seja, essa história ligada à historiografia é de um lado um discurso, um tipo de conhecimento que o historiador elabora e também é o nome de seu próprio objeto de estudo. Um exemplo, a geografia, ela estuda a Terra. A história estuda a própria história. Então, o objetivo dessa aula é estudar a historiografia da história. É estudar como o historiador está construindo o seu conhecimento. Como esse historiador, qual tipo de discurso, como é que ele elabora. Então, esse é o objetivo de nossa aula. Bom, dando início a esses paradigmas, esses modelos de explicação histórica, a gente vai abordar alguns. Vai abordar primeiramente a escola metódica dita positivista, a gente vai abordar o marxismo e, por último, as gerações dos análises. A escola metódica dita positivista, ela tem influência diretamente do historicismo alemão conservador, de Leopold von Ranke. Esse historicismo alemão de Leopold von Ranke, ele tem as bases principalmente ali no positivismo também, que prima por uma história linear, progressista, uma história do método, objetiva, onde a subjetividade do historiador ela deve ser colocada à parte. Aqui você tem também uma influência direta dessa escola alemã em algumas obras que propagam dentro da França. São elas o manifesto escrito por Gabriel Monod
para lançar a revista de história em 1876, a Revue Historique, e a segunda é o Manual de Metodologia de História, dos mais conhecidos e difundidos por Langlois e Seignobus em 1898. Então essas duas obras são muito importantes para a gente que possa entender a escola metódica na França. Claro, como eu disse, que sofre influência tanto do positivismo como também do historicismo conservador. Vale ressaltar que é o historicismo conservador porque existe também o historicismo relativista. Esse historicismo relativista, ele prima por uma subjetividade do historiador, e isso não se aproxima dessa escola metódica na França. Bom, como características gerais, como eu já disse inicialmente, você tem uma manipulação objetiva dos documentos. E essa manipulação objetiva, o historiador ele não deve estar colocando a sua opinião, deve apenas espelhar o que realmente o documento está falando. Usa-se da heurística, que nada mais é do que um reunir, classificar e proteger os documentos, uma organização desses documentos, e também essa heurística faz parte de um método auxiliar da história dentro desse contexto. Assim, com essa documentação plenamente organizada e catalogada, o historiador ele poderá chegar à verdade e à exaustão dos fatos. Esse é um ponto muito relevante para que a gente possa entender essa escola metódica. É você tentar entender através de um documento oficial, e esse documento oficial, através da exaustão dos fatos, você encontrar uma verdade. Isso aqui é uma característica bastante salutar da escola metódica. Outra característica é uma história linear, sequencial, sem rupturas. Pois bem, colocando essas características gerais, a gente vai resumir em alguns pontos a escola metódica. Acompanha comigo. O historiador não é juiz do passado, não deve instruir os contemporâneos, mas apenas dar conta do que realmente se passou. O historiador deve ser imparcial, objetivo, não deve questionar os documentos oficiais, apenas aceitá-los. O historiador é um espelho, deve apenas escrever os fatos tais como eles são. Os fatos, extraídos dos documentos rigorosamente criticados, devem ser organizados em uma sequência cronológica, na ordem das narrativas. A história-ciência pode atingir a objetividade e conhecer a verdade histórica. Objetiva se seguir os métodos. Então você percebe dentro dessa história metódica uma visão de cima, sempre preocupado nos feitos dos grandes homens, vai contar a história dos grandes reis, dos grandes generais, e os homens simples eles terminam ficando à margem dentro dessas produções. Uma dessas grandes contribuições de Ranke para essa história metódica, como eu já falei anteriormente, é a história escrita em registros oficiais. Esse é bastante importante a gente estar destacando. E também outra característica importante é que com a escola metódica, os historiadores eles passam a controlar todas as instituições históricas da França. Por exemplo, universidades, arquivos, bibliotecas, museus. A história termina se profissionalizando. Numerosas cadeiras nas universidades, coleções de documentos, revistas e um público comprador de livros históricos. São características dentro dessa perspectiva da escola metódica. Mas resumindo, vamos lá, que a gente possa entender direitinho. Primeiro, você não pode esquecer de forma alguma que a escola metódica é inspirada pelo historicismo conservador de Ranke e pelo positivismo. O segundo ponto é que a história dos grandes fatos e eventos, dos reis, dos generais. Terceiro ponto é a questão da objetividade do historiador. Aqui não dá margem para a subjetividade. O quarto ponto é a análise técnica e crítica das fontes. Existem algumas ciências auxiliares, como a filologia, a arqueologia, que ajudam a identificar a veracidade das fontes,
qual o período que foi dessa fonte, para que não houvesse fraude. Contra qualquer especulação filosófica ou teológica é baseada na razão, racionalidade no método, intenção de produzir um conhecimento verdadeiro. São essas características, de forma alguma, a gente pode estar esquecendo. Dando prosseguimento a esses paradigmas históricos, a esse modelo de explicações históricas, a gente tem também o marxismo. Na verdade, o marxismo, mas a gente vai fazer uma diferenciação entre marxismo e materialismo histórico já já. Mas, primeiramente, a gente deve entender que a influência do marxismo na França foi relativamente pouca. Isso por conta da fraca, lenta penetração do setor da vida intelectual no país. Acompanha comigo aqui nos slides. Marx considera o homem um produto do trabalho que transforma o mundo exterior e, ao mesmo tempo, modifica o próprio homem. O conhecimento, o mundo das ideias, não resulta de uma contemplação passiva da natureza, mas surge como forma e produto da transformação ativa da natureza pelo trabalho. Existe, portanto, um elemento mediador entre o homem que pensa e a natureza, o trabalho, ou a prática, ou a produção. Não sei se vocês perceberam na citação que aqui você percebe uma clara perspectiva do que Marx propõe, que nada mais é uma base material para explicar essas transformações que ocorrem na sociedade. Tomando isso como parâmetro, a gente tem um texto do José de Assunção Barros, onde ele vai trazer as principais diferenças justamente do materialismo histórico e do marxismo. Isso porque o materialismo histórico é que nos interessa, porque é o modelo de explicação materialista histórico que vai explicar a sociedade por conta de uma base material, uma base econômica que determina a organização dessa sociedade. E já o marxismo-leninismo, que muito se propaga, é uma ação política, onde a finalidade seria a sociedade comunista. Então você percebe que muitas das ideias de Marx foram vulgarizadas, e isso sofre influência em alguns pensamentos a posteriori. É interessante a gente observar também que de forma alguma a gente pode esquecer os que dominam os meios de produção, a terra, a fábrica, a tecnologia, são considerados como dominadores da superestrutura da sociedade, ou seja, dominadores do Estado, das instituições, das escolas, organizações religiosas que desempenham um papel vital da consciência coletiva. Vamos dar um exemplo. Na sociedade, na Idade Média, aqueles que detinham o poder da terra, ele também controlavam outras instituições dentro da sociedade. Quem domina na sociedade moderna, quem domina o capital, também domina outras formas também dentro da sociedade, instituições, escolas. Então, o domínio dos meios de produção acabam também sendo dominadores da superestrutura. Então, este modelo de base material permite explicar por que a sociedade muda e se transforma. Como dá essa transformação? Essa transformação se dá por meio de uma base material, econômica. Acompanhe aqui comigo no slide uma citação do Eric Hobsbawm num texto sobre história. Tem-se a impressão de que diversos historiadores marxistas vulgares não liam muito além da primeira página do Manifesto Comunista. A história escrita de todas as sociedades é até agora a história das lutas de classe. Atentem comigo que muito se tem escrito sobre marxismo, mas nem tudo faz parte do pensamento de Marx. Muitas das ideias foram vulgarizadas por esses marxistas vulgares, vou colocar aqui, não corresponde às verdadeiras ideias de Marx. Pois bem, a gente traçando esse objetivo sobre esses paradigmas da escola do século XIX, onde a gente já traçou esses principais pontos, a gente vai para um paradigma que realmente revolucionou o modo de ver a história.
que nada mais é do que a Escola dos Análises, a primeira geração, de 1929 a 1945. Em 1929, surge na França um movimento de revolução historiográfica, que teve como principais nomes o medievalista Marc Bloch e Lucien Febvre. Esses nomes foram importantes porque eles encontraram em Estrasburgo e passam a pensar uma educação, uma forma de escrever interdisciplinar. Para legitimar essa primeira geração dos análises, você tem uma crítica forte ao positivismo. Essa crítica forte ao positivismo se dá numa obra do Peter Book, onde ele vai falar a Revolução Francesa da Historiografia. A Revolução por quê? Porque ele passa a questionar o modelo vigente de até então, que era um modelo positivista. Eles objetivavam, na verdade, uma história-problema, uma história comparada, uma história das mentalidades, uma interdisciplinaridade, principalmente com as ciências sociais e com a geografia. Tem-se também aí, originalmente chamada Análise da História Econômica et Sociale, a revista pretendia ser o alto-falante de difusão dos apelos dos editores em favor de uma abordagem nova e interdisciplinar. Entendeu? Se afastasse daquela história política, cronológica e passasse a abordar uma história agora problematizadora. Esta é a palavra-chave, história problematizadora. Acompanha comigo alguns métodos da escola da primeira geração dos análises. Primeiro, essa história-problema. Exige-se do historiador não apenas conte o fato, mas que interprete, formule hipótese e mais, formule problemas sobre estes. A história-problema, na verdade, é um método onde o historiador passa a questionar as próprias fontes, a forma de escrita do próprio da própria pessoa que está falando, o lugar de fala da própria pessoa. A história comparada seria uma modalidade historiográfica que atua de forma simultânea e integradora entre os campos de observação diferenciados e bem delimitados. Aqui a gente tem um exemplo clássico dos reis taumaturgos de Marc Bloch, onde ele vai fazer uma comparação da crença na França e na Inglaterra. Outro modelo é a história das mentalidades. Coloquei história das mentalidades, mas para entender um pouquinho quando a gente for falar da terceira geração dos análises. Mas, de modo geral, é uma psicohistória. Aqui você vai entender as representações coletivas, representações mentais ou ilusões coletivas. Nesse estudo, Bloch vai fazer através do sentimento, das crenças nos costumes, da historiografia ocidental. Como exemplo, a gente também pode dar o Rei Taumaturgo, a obra de Marc Bloch. Aqui ele vai falar que o toque do rei curava contra a escrúfula, que era uma doença de pele, e ele faz essa experiência tanto na França como na Inglaterra. Na verdade, aquelas pessoas que iam até o rei e não se curavam, eles acreditavam que era sua fé que estava pouca. E na verdade voltavam quantas vezes fosse necessário, porque acreditavam que o poder do rei era que curava. Resumindo, nós temos como principais representantes Bloch e Febvre. Tem-se uma rejeição, uma história política episódica que ressalta os reis, os grandes fatos e os grandes eventos. Terceiro, a relação com outras disciplinas, em especial com as ciências sociais. A emergência dos sujeitos anônimos, sujeitos que inicialmente não tinham vez na escola metódica. Uma história problema, uma história problematizadora, uma história comparada e uma história das mentalidades, essa psicohistória. Traçando essas características da primeira geração dos análises, a gente tem agora a segunda geração dos análises, de 1946 a 1968. Depois de ter mudado 2 vezes seu título durante a Segunda Guerra Mundial, a revista obteve um novo nome, e parece que definitivo, que era Análise Econômica, Sociales e Civilização. A principal ênfase aqui da segunda geração é Braudel com a obra O Mediterrâneo. Aqui tem-se uma clara
tendência dada para mudanças históricas, sobre as continuidades, a permanência que dão sentido aos eventos. No Mediterrâneo, é interessante que Braudel divide em 3 tempos: a longa, a média e a curta duração. Acompanha comigo. Você tem aqui no Mediterrâneo essas 3 dimensões. O homem, primeira parte, o homem e o ambiente, é a história quase sem tempo. O homem e o ambiente é uma longa duração, onde vai perceber as permanências. Posteriormente, tem a história econômica, social e política dos círculos, e ali seria a média duração. E uma história dos acontecimentos, dos indivíduos, que é a curta duração das causas. Vou estudar as causas da Primeira Guerra Mundial, essa história acontecimental dos indivíduos. Quanto às áreas ligadas a cada ritmo do tempo, geralmente se associa-se a um tempo geográfico, o tempo conjectural ao econômico e social ao tempo breve ao individual. Acompanha. Não se perdam aqui na dialética da longa duração aqui do Braudel. Você tem aqui o tempo longo associado ao geográfico, o tempo conjectural associado ao econômico e o social e o tempo breve ao individual, acontecimental. Sobre a direção de Braudel, você começa a aparecer mais com uma escola aqui realmente, porque aumenta em quantidade e qualidade. Há uma expansão física institucional dessa geração, não só na França, mas começa a se propagar também em outros países. Tem aqui uma influência mundial. Braudel, além de um ótimo historiador, também era um ótimo administrador. Como características que não podem deixar de ser abordadas aqui neste vídeo, tem aqui dentro dessa segunda geração uma história quantitativa, serial. Quando eu falo serial, são fontes mais homogêneas, comparáveis entre si. São documentos do censo, documentos contábeis, registro de nascimento, documento de fisco, arquivos paroquiais, testamentos. Todos esses fazem parte dessa história serial. Então você tem a história quantitativa, a história serial, regional, econômica e demográfica. Aqui fica claro a postura dessa segunda geração, uma história mais econômica. Faziam parte também dessa geração Ernest Labrousse, Leroy Ladurie e Pierre Chaunu. Bom, essa era Braudel caracteriza-se, portanto, pela produção de grandes obras de história total, uma história mais globalizante, uma história de tudo, com grande ênfase nos aspectos econômicos e suas relações com o meio geográfico. Acompanha comigo aqui, resumindo. O principal nome dessa segunda geração é o Braudel. Você tem uma história total, uma história globalizante, uma história serial, econômica, quantitativa e demográfica, expansão dos análises para o Ocidente. Tem-se aqui uma dialética das durações, onde você tem um tempo longo, o tempo médio e o tempo curto. Prevalência nos trabalhos a ideia de que a longa duração era a forma mais consistente de fazer história. Abordando essa de forma geral, a segunda geração dos análises, a gente parte para a terceira, o modelo de explicação histórica, que na verdade tem um período de 1969 a 1989. Primeiramente, a gente tem que ter em mente a crise dos paradigmas. Os modelos de explicações históricas até então vigentes, que explicavam a sociedade como toda, o positivismo, o historicismo, você percebe principalmente a primeira geração dos análises e a segunda geração dos análises, já não passam da conta de explicar os eventos da sociedade. O marxismo, por exemplo, com uma postura mais determinante da sociedade, abordando os aspectos econômicos, termina por deixar muitos dos aspectos culturais, sociais da sociedade. Isso termina influenciando diretamente numa crise dos paradigmas históricos, onde você tem como principal representante dessa crítica Michel Foucault e Hayden White.
Hayden White, o linguístico americano, ele vai dizer que, inclusive, que a história e a literatura, através de sua forma de narrar, são as mesmas coisas. Entendeu? Nada se diferencia. Pois bem, esses avanços históricos, houve a necessidade da história se reinventar frente a essa crise. Após 68, Braudel não dirigirá mais a revista sozinho. Ele se cercará de um comitê de jovens historiadores. Le Goff, Leroy Ladurie, Marc Ferraud são alguns nomes aqui dessa terceira geração dos análises. Para Peter Buck, o quadro intelectual da terceira geração, ele é, na verdade, plural. Houve uma pluralidade aqui de pensamento e também houve uma pluralidade com relação ao quadro intelectual. Tem-se aqui uma expressão muito trabalhada por François Doucet. Aqui, na verdade, você corresponde a uma história em migalhas, porque a história ela passa a ter mais singularidade. Você passa a ter várias áreas do conhecimento dentro dessa terceira geração dos análises. Você tem a história das mulheres, você passa a ter uma história com vínculo com a literatura, com a cidade. Aqui percebe uma história bem dividida em campos. É como José de Assunção Barros fala, começa a aparecer, a história começa a se fatiar, há um fatiamento de Clio e percebe-se como se fossem várias ilhas. A história se associou a novas disciplinas como a psicanálise, a antropologia, a linguística, a literatura, a semiótica. São só alguns exemplos aqui de ciências que são vinculadas a essa terceira geração. Analisa a história através de uma nova escala de observação. Aqui não é mais uma história total, entendeu? Você percebe a singularidade. Como análise dessa história, você percebe a microhistória tão difundida através do italiano Carlo Ginzburg no texto Os Reis Taumaturgos. O olhar do historiador sobre seu próprio discurso começa a perceber que o historiador, quando escolhe uma determinada temática, ele é uma escolha. É uma forma de pensamento, então não tem como ele colocar a sua subjetividade de lado. Vou colocar a subjetividade de lado, agora vamos tornar um robô. Não, está intrínseco no trabalho do historiador. Novas técnicas são trabalhadas também, são usadas como os computadores, o carbono 14, análises matemáticas e modelos. Tem-se aqui, como eu já disse anteriormente, um policentrismo. E esse policentrismo leva, na verdade, adiante um projeto onde as fronteiras elas passam a ser quebradas. Você vai trabalhar aqui a história da infância, do sonho, do corpo e mesmo do odor. Esta, na verdade, é a geração mais aberta às ideias vindas do exterior. Aquilo que era concentrado na França, aqui não é mais. Você percebe uma abrangência maior para o mundo. Como eu coloquei, o centro de gravidade do pensamento histórico não é mais Paris, como seguramente esteve nos anos 30 e 60. Agora você vai falar de uma história das mulheres na França, na Grã-Bretanha, na Itália. E outra característica bastante importante é um retorno da política. Esse retorno da política não mais como uma política determinante, uma história dos grandes reis, dos grandes fatos, dos grandes generais. Não, mas uma história política, tratando principalmente o que o Foucault chama de micropolítica. É a luta pelo poder no interior da família, da escola. Você percebe o cotidiano aqui mais eminente. Além disso, tem o ressurgimento da narrativa, das biografias. Não mais aquelas biografias maçantes, mas uma biografia contextualizada, onde você percebe, consegue captar vários entendimentos em torno daquela biografia. É bastante interessante a gente ter em mente não mais essa visão tradicional das biografias. Então, você percebe aqui, né, dentro desse final dos anos 70 e início dos 80, uma expressão bastante interessante colocada por Peter Buck. Ele fala que a história vai do porão ao sótão, ou seja, de uma análise econômica com uma análise mais cultural,
uma história das mentalidades. Percebe aqui uma característica forte dentro dessa terceira geração. E falando de história das mentalidades, é interessante a gente pontuar essa característica dentro da terceira geração dos análises. Porque a história das mentalidades, eles estudam o cotidiano, narrando os acontecimentos da vida privada dos sujeitos históricos. Passa a trabalhar temas como a morte, a família, as bruxas, os loucos, as mulheres, os modos de vestir. Então é bastante salutar estar destacando essa história das mentalidades dentro da terceira geração dos análises. Mas resumindo, a gente tem dentro dessa terceira geração dos análises o estudo do mental, uma fragmentação intelectual, porque há na verdade uma pluralidade de ideias, uma multiplicidade de métodos, objetivos e temas de estudo. Quem não lembra da coletânea de Jacques Legoff e Pierre Nora? História, novas abordagens, novos problemas. Tem na verdade um retorno da narrativa e da biografia, a história do porão ao sótão, uma análise econômica, uma análise mais cultural, uma história em migalhas, com a rejeição a uma história total, um diálogo com a antropologia e uma construção do conceito de cultura política, como é que é a política no seu interior, na sua micropolítica. E você tem aqui uma história das mentalidades, formas coletivas de pensar e sentir. Inclusive é colocado aqui com essa característica, eles se titulam como herdeiros da primeira geração dos análises. Entendeu? E tem uma ruptura aqui com a história total, com essa história total, principalmente da segunda e primeira geração dos análises. Pois bem, trabalhados todas essas características do positivismo, do marxismo e das três gerações dos análises, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender como ocorre esse ofício do historiador. O que trabalha o historiador? Como ele vem, na verdade, a trabalhar mediante a sociedade. Então, eu destaquei o texto Operação Historiográfica de Michel de Certeau e como é que tem essa influência de Certeau para o ofício do historiador. Em Operação Historiográfica, se propõe discutir a profissão do historiador, como o historiador trabalha. E pensando nisso, nessa operação, por que no nome Operação Historiográfica? Operação porque o historiador vai operar frente às técnicas específicas, determinado objeto, que faz diferenciar, por exemplo, da literatura e de outras ciências. O historiador, por mais que ele use a sua subjetividade, a sua imaginação, ele é pautado em fontes. O compromisso com a fonte faz com que o historiador diferencie dessas áreas. Também tem, como característica primordiais sobre um texto de operação historiográfica, essa influência para o ofício do historiador. O saber historiográfico ele está condicionado a um lugar social, econômico e cultural. Não pode se dissociar o saber à ideia do lugar. O lugar de onde eu fala muito sobre a minha produção. Essa é uma característica importante que devemos abordar aqui na operação historiográfica. E também esse saber historiográfico está condicionado às regras das instituições do saber, porém muitas vezes são silenciadas. Quando falo muito são silenciadas, então intrínsecas, então nas entrelinhas. Cabe ao historiador estar percebendo nas entrelinhas das produções, dos textos, das instituições. E outra característica é a importância aos conteúdos marginalizados, porque até então você vai ver uma história sempre dos grandes fatos, dos grandes reis. Você percebe aqui, durante a historiografia do século XIX, uma clara pretensão, uma história de cima. E aqui, através não só do Certeau, mas também da terceira geração dos análises, onde esses sujeitos anônimos eles começam a aparecer, você percebe aqui que na verdade você tem uma história mais de baixo, marginalizada, uma história vista de baixo. Essa prática do historiador é também condicionada a seus pares. Aquilo que você produz está condicionado aos pares, de legitimação ou não daquilo que você produz. E como primordial,
central dentro dessas discussões, eu faço uma comparação do historiador com ourives. Ourives, quando pega uma pepita de ouro bruta e ele vai trabalhar naquela pepita e fazer joias maravilhosas através do seu ofício, eu comparo também com o historiador. O historiador, no momento que pega uma fonte, ela não tem um significado até então, mas através dos seus problemas, dos seus questionamentos, da forma, da metodologia utilizada naquelas fontes, ele passa a dar sentido a muita coisa ali que inicialmente estava um pouco nebuloso. Então aqui você percebe que através dos questionamentos muitas coisas começam a realmente fazer sentido. E outro ponto é as instituições impõem as regras, porém Sertor explica que a forma de fuga é o que o autor chama de táticas. Por mais que imponham regras, instituições, existem 1001 maneiras de você sobressair daquela forma mais homogênea, imposição de regras. É o que o historiador Michel de Certeau chama de táticas. Pois bem, analisando toda essa conjuntura, a gente percebeu esses paradigmas, esses modelos de explicações históricas. O modelo de explicação, como eu já falei, positivista, na verdade, positivista ou metódico. Metódico, eu acho que seja mais apropriado para a França, por conta de que seja a influência, na verdade, sofre influência tanto do positivismo e dessa história mais linear, dessa história mais cronológica, dessa história do método, ligado à razão, à exatidão, e também sofre influência do historicismo conservador de Ranke. Você percebe também, além disso, característica importante dessa escola positivista, uma história dos grandes reis, dos grandes métodos, dos grandes fatos. Percebe as 3 gerações dos análises, como foi discutido. A primeira geração, Bloch e Febvre, com uma história mais problematizadora, uma história comparada, uma psicohistória, uma história onde coloca as interdisciplinaridades. A segunda geração, onde você vai observar o Braudel com o Mediterrâneo, e você vai perceber a dialética das durações através da longa, da média e da curta duração, uma história serial, quantitativa, uma história demográfica e econômica. E a terceira geração, onde você tem uma pluralidade de pensamento, onde você analisa principalmente através desse policentrismo intelectual, você vai entender uma história mais ligada às mentalidades, onde vai trabalhar temas de morte, de infância. Então, aqui vai ter uma nova método de pesquisa, onde vai começar a se trabalhar com a microhistória, além de que novas formas também de trabalho através do carbono 14, novas tecnologias. Então, o panorama geral é isso. E, claro, colocando por último a influência do Michel de Certeau, a contribuição de Michel de Certeau para o ofício do historiador, como foi abordado. A atividade avaliativa acompanha comigo aqui. Levando em consideração o que foi abordado no vídeo, comente a seguinte frase de Georges Duby: fomos progressivamente descobrindo que a objetividade do conhecimento histórico é um mito, que toda a história é escrita por um homem e que esse homem coloca na sua escrita muito de si próprio. Georges Duby, o historiador hoje, do livro História e Nova História. Pois bem, gostaria de agradecer aos ouvintes e muito obrigado mesmo.